Qual a importância do feedback para o desenvolvimento profissional dos professores? Essa é a pergunta que eu recebo bastante lá no meu Instagram, durante as mentorias, nas aulas, sempre que eu falo sobre o tema gestão escolar, essa é uma das campeãs de audiência. Eu brinco assim, mas é uma brincadeira séria. Você já sabe que esse canal está aqui para a gente falar sobre práticas de liderança e gestão de pessoas na gestão escolar. Então, neste vídeo de hoje, nessa aula de hoje, vou falar sobre essa ferramenta, o feedback, e como ela pode ser realizada, como ela pode te ajudar no desenvolvimento da sua gestão escolar, lá na escola, lá no campo de trabalho, como que você pode aproveitar ao máximo essa ferramenta para desenvolver os seus professores, para se desenvolver e, ao mesmo tempo, alcançar melhores resultados. Os nossos objetivos educacionais, eles são desafiadores, nós sabemos disso, mas o desenvolvimento profissional dos professores, ele precisa acontecer ao mesmo tempo que a gente busca atingir esses objetivos. Caso contrário, a gente vai sempre ficar naquele sentimento de estar correndo, né, sem conseguir avançar. Então, o feedback é mais uma ferramenta para desenvolver pessoas, nós vamos entender hoje aqui por quê. E é claro, já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos todas as semanas, aulas com temas que vocês mandam para mim, pode colocar o tema aqui, se quiser conversar comigo lá no Instagram, é só ir lá no Instagram, vou deixar aqui, em algum lugar aqui nessa tela, o endereço, né, para você me procurar lá, e a gente, é claro, vai construindo aqui esse espaço para falar de temas que são de extrema relevância na gestão escolar. Mas, sem falar mais sobre isso, já vamos direto ao assunto, né? Comecei com uma pergunta ali para você. Qual a importância do feedback na gestão escolar? Eu elenquei alguns pontos aqui para a gente conversar, tá bom? Primeiro, a gente precisa entender que o feedback é uma ferramenta que facilita, que ajuda no aprimoramento de competências, de habilidades. Ele é uma ferramenta muito utilizada na área de gestão de pessoas, na administração, enquanto campo de conhecimento, enquanto campo de trabalho, e ele vai ajudar também no desenvolvimento da organização. No nosso caso aqui, a organização é a escola. Então, a partir do momento que eu utilizo essa ferramenta de feedback com o intuito de aprimoramento dos profissionais da minha escola, do meu próprio aprimoramento, eu vou ajudar no desenvolvimento dessa escola. Por quê? Porque os profissionais vão se tornando melhores. Às vezes a gente fica errando em algo, é porque nunca ninguém falou para a gente que aquilo não estava sendo feito da melhor maneira possível para fazer. E isso é muito comum quando a gente fala do campo da escola, quando a gente fala do subcampo da gestão escolar. Muitas vezes você vê o professor fazendo uma ação que ele poderia fazer muito melhor e não vai lá e fala para ele, às vezes por insegurança, por medo, por não saber fazer, e isso a gente acaba, quando isso acontece, a gente acaba o quê? Retardando o desenvolvimento, né? Tornando esse desenvolvimento profissional muito mais lento, quando não bloqueando este desenvolvimento. Então, é por isso que a prática do feedback é, sim, uma técnica voltada ao aprimoramento profissional das pessoas, no caso aqui os professores, outras pessoas da sua equipe. Então, esse feedback ajuda a melhorar o trabalho dentro da instituição, dentro da escola, dentro da faculdade, dentro da organização em que a gente estiver realizando este feedback. E, apesar de ser uma ferramenta simples, razoavelmente simples, ela é muito desafiadora, quando não difícil, de ser implementada, de ser colocada em prática. Por que que isso acontece? O feedback é muito comum, que ele pode mexer com o ego, tanto dos docentes quanto do gestor escolar. Porque quando a gente não sabe fornecer um feedback que seja realmente construtivo, que seja assertivo, que busque mostrar como a pessoa pode fazer melhor aquilo que não está dentro do esperado no exercício da sua profissão, no exercício da sua função,
Quando isso acontece, ele vira uma mera transmissão de informações e não se consegue encontrar ali o quê? Sentido naquele encontro, naquela reunião. E também porque quando a gente fala que o feedback, ele mexe com o ego e com a autopercepção dos profissionais, das pessoas, isso quer dizer o quê? Eu não aceito o que você está dizendo, eu sou muito melhor que isso, não, eu fiz sim, da forma que na melhor forma que eu poderia fazer. É muito comum pensar sobre isso. É por este motivo que a gente precisa ter o quê? Técnica para fornecer feedback, e também você pode estar assistindo e pensando assim, quando eu recebo o feedback, desde que ele seja assertivo, desde que ele seja feito de maneira adequada, eu preciso aprender a receber feedback. Não é fácil, tá? Eu sei que é um desafio, porque quando nós recebemos feedback, nós estamos ouvindo outra pessoa dentro de um campo de escola, um gestor escolar, um coordenador pedagógico, que vem, sim, com um sentido de avaliação sobre um aspecto do nosso trabalho. Vou dar um exemplo bem prático. De repente, você percebe um professor, uma professora que tem um super potencial pedagógico, tem um conhecimento excelente, mas tem dificuldade em quê? Em se comunicar, em se conectar com os seus alunos, com a sua turma, que tem dificuldade de comunicação. Aí você fica pensando, como que eu vou falar para um professor tão competente, para uma professora tão competente, que estuda tanto, que faz um mestrado, que faz um doutorado, que é especialista, que tem anos de casa, que ele não está sabendo se comunicar? Para pensar. Às vezes dá medo na gente, enquanto gestor escolar, de fazer esta ação. Mas pense pelo outro lado. Se eu não faço isso, o quanto eu estou me abstendo de ajudar este professor, esta professora a se desenvolver ainda mais. E já sei o que pode estar passando na sua cabeça, tá bom? Ah, Patrícia, mas o professor, ele é muito resistente, a professora é muito resistente, ele não vai querer me ouvir a respeito da comunicação, ele não vai aceitar este feedback. É normal, eu escuto muito isso, ele não vai aceitar. Então, nós precisamos, enquanto gestores, criar dentro da nossa escola uma cultura, uma política de feedback, para as pessoas entenderem que aquilo é uma ferramenta de desenvolvimento e não de julgamento. Guarde isso. Feedback é uma ferramenta focada no aprimoramento profissional, para o desenvolvimento profissional, e não uma ferramenta de julgamento. Tá? E é muito importante que o gestor escolar ele compreenda essa diferença, para que ele consiga, dentro do seu espaço de trabalho, criar uma cultura em que o feedback ele seja quase que esperado. Eu espero mesmo ter feedback, eu trabalho em um lugar que há feedback constante, e isso me ajuda no aprimoramento profissional. E como toda mudança comportamental, como toda mudança de cultura, a gente não consegue isso da noite para o dia. Então, é preciso empenho, é preciso planejamento e é preciso fazer. E daí a gente vai conseguindo lidar com essas resistências, mostrando para esses professores que eles são, sim, muito competentes, que eles têm uma experiência bacana, mas sempre há espaço para melhoria, e o seu papel enquanto gestor escolar, é também contribuir para esse desenvolvimento profissional. Quando a gente consegue compreender o feedback desta forma, fica muito mais fluido este processo de inseri-lo na cultura da nossa escola, tá bom? E quando realizar o feedback? Também é uma pergunta muito comum quando esse assunto ele vem à tona. Bom, a gente pode realizar o feedback de duas maneiras. Ele pode ser um feedback pontual. Feedback pontual é quando, geralmente acontece quando a gente já tem uma política de feedback, já existe na cultura da escola uma política de feedback, e a gente faz o quê? Apontamentos, quando a gente quer alinhar algumas coisas muito pontuais, relacionadas, de repente, a uma nova ação que a escola quer realizar, e você faz aquilo de uma maneira informal, e esse informal eu quero falar com bastante cuidado, tá? Informal, no sentido de não ter que esperar aquele encontro para o feedback estrutural, que é o que eu vou falar aqui na sequência.
Então, o feedback pontual é aquele em que a gente trabalha aspectos relacionados a um ponto específico, como eu já comentei. Por exemplo, vocês vão desenvolver uma ação dentro da escola e essa ação ela pede um trabalho coletivo muito denso e muito forte. E você percebe que tem ali 2 ou 3 professores que não estão engajando com a equipe, que não estão engajando para o desenvolvimento desse trabalho coletivo. Então, você vai lá, chama aquele professor e diz, professor, você poderia, como nós já conversamos, nós precisamos desse trabalho coletivo para conseguir atingir os objetivos deste projeto. Então, eu estou observando que aqui existe um espaço maior para você trabalhar com o professor XYZ, aqui existe um espaço que você pode mostrar um pouco mais as suas habilidades. Vamos trabalhar mais no coletivo? Vamos fazer mais juntos? Eu vou fazer junto com você para a gente conseguir atingir esses objetivos. Então, isso é um feedback pontual. Ou então, em relação a algo que não está dando certo, um professor, de repente, a forma que ele falou com uma família, da forma que ele falou com um aluno, né, com um estudante, e você vai lá e conversa com esse professor. Observe, sempre tendo muito tato, sempre tendo muito cuidado, sempre tendo muita empatia em relação àquele professor que você vai realmente conversar. Então, esse é o feedback pontual. O feedback estruturado é quando a gente já coloca dentro de um calendário, por isso que eu falo que é quando a gente tem uma cultura de feedback que as pessoas já estão compreendendo, que o feedback é legal, você cria dentro do seu calendário de planejamento da gestão escolar, por exemplo, os momentos em que você vai fornecer feedback aos seus professores, à sua equipe. Então, eu tenho reuniões em que você vai ali com a avaliação da aula. Veja bem, eu falei avaliação da aula, lembrei disso aqui agora. Coordenadores pedagógicos, principalmente, têm por prática assistir aulas dos professores, e eu sei que isso é um ponto, muitas vezes, polêmico, se deve assistir, não deve assistir, fazer ou não fazer. Enfim, a gente sabe que é uma prática muito comum. E você sabia que o professor ele fica assim esperando saber qual foi a percepção do gestor, do coordenador pedagógico, da coordenadora pedagógica em relação àquela aula? E muitas vezes essa percepção ela não não acontece, né? O feedback não acontece. Então, você pode, quando a gente fala de um feedback estrutural, por exemplo, no acompanhamento dos professores, ter os momentos específicos em que você vai sentar com aquele professor, vai falar sobre a sua observação da aula dele, vai apontar aspectos que podem e devem ser melhorados e vai acompanhá-lo neste processo. Então, o feedback estrutural é aquele que já faz parte de um calendário de planejamento da gestão escolar. Esses são os 2 tipos, principais 2 formas, vamos chamar assim, de fornecer feedback. E daí a pergunta que muitas vezes vem, né? Por que é difícil receber feedback? Primeiro, a gente precisa aceitar que nós não sabemos tudo, que a gente tem falhas, que a gente erra, e isso mexe com aquilo que eu falei lá atrás, um pouquinho com o nosso ego, mexe com as nossas percepções, mas é importante haver aqui esse entendimento, é importante haver aqui essa percepção de que nós precisamos aceitar as nossas ineficiências. E muitas vezes a gente melhora como? Quando alguém vem, nos corrige, nos orienta e nós nos desenvolvemos. Outro aspecto que mostra aqui um porquê de dificuldade de receber feedback, a relação confiança e autoconfiança. Quando alguém vem e fala sobre algo, que pode acontecer, você, eu fiz o máximo que eu pude, mesmo assim não foi suficiente, recebi um feedback que não foi tão positivo quanto eu gostaria. Abala a sua autoconfiança. Então, vamos lá, trabalhar nossa autoconfiança, entender que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, de aprimoramento, e isso não te torna um profissional pior, muito pelo contrário. Quando nós aprendemos a receber feedback, a gente se desenvolve muito mais e desenvolve muito mais competências do que se a gente não estivesse recebendo feedback.
Outro ponto que mostra uma dificuldade de receber feedback é o quê? A alteração da imagem, você ficar criando aqueles monstros na nossa mente, agora eu não vou ser bem visto, não serei bem vista, a minha imagem está abalada, eu sou um professor ruim, um gestor ruim. Então, isso também é um aspecto que prejudica. E os aspectos, né, que atrapalham muito em usar o feedback para o nosso desenvolvimento é quando se adquire uma postura muito defensiva. Então, gestora escolar, se prepare para orientar a sua equipe em relação ao que é a ferramenta de feedback. Por quê? Porque é natural que, num primeiro momento, quando essas pessoas, às vezes, passaram por experiências não tão legais ou não tão assertivas e profissionais de feedback, que eles adquiram uma postura defensiva, que eles não queiram ouvir, que neguem a validade. Isso daí não é válido, isso daí é a sua percepção. Na verdade, é muito diferente o que eu faço. Isso pode acontecer. Que eles devolvam aquilo que você está falando, que você está apontando, se justificando, se defendendo, se explicando. Isso é uma reação, isso é a postura defensiva que o seu professor, a sua professora, a pessoa da tua equipe pode ter, ou até mesmo você, quando você recebe um feedback de uma pessoa que esteja te avaliando. Geralmente, uma pessoa que esteja hierarquicamente superior, quando a gente fala de uma estrutura organizacional de uma escola, tá bom? Então, para superar essa postura defensiva, é importante conscientizar as pessoas sobre o que é o feedback e aprender a fazer, né, gente? Aprender dar feedback é fundamental. E falando em dar feedback, por que é difícil, às vezes, dar o feedback? Porque a gente precisa quebrar uma demonstração de superioridade, ou você não pode ir para um feedback, por exemplo, com aquele ar, eu sou mais inteligente que você, eu sou superior a você, não. Você está ali para ajudar no desenvolvimento daquele profissional. Então, é difícil dar feedback, a gente precisa também quebrar essa figura ou essa demonstração de inteligência superior ou coisa assim. Parcialidade, quando a gente fala do feedback, comparações, olha, você tem que fazer isso aqui, porque veja fulano, por exemplo, isso é um erro que você não deve cometer enquanto gestor escolar, quando a gente fala do feedback. Faça como fulano. A forma que você fala dentro de uma reunião de feedback pode desestruturar totalmente aquele processo. Então, cuidado com as comparações. Outro ponto que é uma dificuldade para a gente dar feedback, começar a desabafar ou se irritar na hora de falar daquele assunto porque não está realmente dentro do esperado. Então, você se irrita e começa a desabafar, olha, aquela vez, aquela história, ou na outra escola que eu trabalhei, os professores faziam assim. Não, o feedback você vai falar sobre um assunto, um ponto específico do trabalho de alguém e apontando ainda caminhos para melhoria, tá bom? E outro ponto que faz muitos gestores escolares não quererem dar feedback é o medo da reação do outro, da resistência, da pressão que possa existir naquele momento. Mas, como eu já falei anteriormente, é importante que a gente conscientize e vá implantando na nossa escola a cultura do feedback. É preciso mudar essa percepção de que o feedback é ruim, ao mesmo tempo em que a gente prepara e desenvolve gestores escolares, que você se prepare e se desenvolva para fornecer feedback, para dar feedback de maneira assertiva, porque assim as pessoas vão perceber que o feedback é uma ferramenta de aprimoramento e não uma ferramenta de julgamento dentro do espaço da escola. Aí a gente vai começar a quebrar aquelas barreiras que existem em relação ao feedback. Então, trabalhe estes pontos, observe estes aspectos dentro da sua gestão, dentro do seu plano de trabalho, insira o feedback, porque ele fará muita diferença na cultura da escola de uma maneira ampla, tá bom? Agora, caminhando aqui para o finalzinho deste nosso vídeo, vou falar aqui
de algumas técnicas para dar feedback. Antes de mais nada, é necessário ter clareza do objetivo do feedback. Então, eu vou encontrar com aquele professor, com aquela professora, para falar sobre o quê? Eu não posso chegar e falar assim, olha, não estou gostando do seu trabalho. Isso não é feedback, tá? Não estou gostando do seu trabalho. Isso é subjetivo, isso é julgamento, isso é percepção pessoal. É diferente de você conversar com o seu professor, com a sua professora e falar assim, professor, seu trabalho está excelente, você está atingindo ótimos objetivos. E eu percebo que existem alguns aspectos que a gente pode trabalhar junto para aprimorar. Por exemplo, quando você tem conflitos em sala de aula, vamos encontrar um caminho aqui juntos para lidar com estes conflitos? Traga um exemplo, daí você traz a situação que aconteceu em que aquele professor, por exemplo, não soube ou não lidou da melhor maneira possível com um conflito que aconteceu em sala de aula. Então, o objetivo desse feedback é justamente o quê? Ajudar o professor a lidar melhor com conflitos em sala de aula. Percebe como é diferente? Eu tenho clareza do objetivo. Outro aspecto essencial, fazer uma contextualização rápida, contar realmente uma história, mostrar ali os aspectos em relação àquele tema. Elogiar os pontos positivos do professor, já dei no meu exemplo aqui, começando dizendo que ele é excelente, que ele trabalha muito bem, que realmente tem aspectos muito positivos, mas não precisa florear demais, tá? Tudo tem que ter uma dose, não precisa começar a florear demais, não fale, seja objetivo, seja pontual, mostre os pontos positivos do seu professor e vá direto ao assunto. Mostre como foi o erro, o que deveria ter feito ou como poderia ter feito melhor. Isso é importante, precisa estar claro no feedback o que o professor precisa melhorar e no que ele precisa melhorar. Sugira melhorias. Então, não adianta falar assim, olha, você não está ministrando a aula da melhor maneira possível. Isso não é feedback, tá? Em que aspecto da aula você quer que esse professor melhore? Sugira para ele ações. Às vezes o professor ele está tão assim mergulhado, quando não atolado, na sua prática de trabalho, porque é uma operação muito densa, tem muita coisa para fazer, que ele não percebe, ou então ele não consegue sozinho identificar ações que possam dinamizar, que possam melhorar. Ele não tem tempo, às vezes, para pensar isso. Então, você, enquanto gestor escolar, pode ajudar, fazendo sugestões, ensinando como fazer, porque às vezes você sugere que o professor faça uma prática e ele fala assim, mas eu não sei fazer isso aqui. Ah, mas eu sei, eu posso te ajudar. Ensine, mostre, dê segurança para este professor, para ele se desenvolver mais, para ele desenvolver uma nova ação. Então, mostre como ele pode realizar, como deve ser realizado, se ele mostra que, eu não pensei nisso ou eu não sei fazer. Então, o gestor escolar também tem a responsabilidade de ensinar aqui quando a gente fala do feedback. Outro aspecto, se disponha a acompanhar. Feedback precisa de acompanhamento. Em que sentido, professor? Então, nós conversamos, essa é a prática, eu vou acompanhar e me coloco à disposição aqui para você conversar comigo. E nós voltamos a conversar daqui a 30 dias, ou se for um feedback estrutural no próximo bimestre, no próximo semestre. Você fala isso para o professor e se dispõe a acompanhar. Feedback precisa de acompanhamento. Depois que você orienta a pessoa, você precisa acompanhar. Bom, e caminhando para esse fechamento da reunião de feedback, você deve valorizar as características que a pessoa tem, falar para ela, eu confio em você, eu sei que você pode melhorar, nós todos estamos aqui para aprender juntos, isso é muito importante para trazer o teu professor para perto de você, mostrar para ele que você não é o perfeito, você não é a perfeita, você não está com ar de superioridade, você está ali para ajudar. E daí você fecha a reunião, se
existir já um calendário de feedback, você já fala mais ou menos quando vocês vão se encontrar, será no próximo bimestre, no próximo semestre, e caso você ainda não tenha um feedback estrutural dentro da sua escola, o que você faz? A gente volta a conversar daqui 30 dias, daqui 20 dias, daqui uma semana, enfim, você já deixa isso acordado para o professor e não se esquece, tá? Anota na agenda, coloca lá no calendário que você precisa conversar com esse professor, mesmo que seja de maneira pontual. Aí você vai ter uma conversa rápida para perguntar como é que as coisas estão indo e para também dizer para ele que, olha, está dando certo, estou vendo resultado. E para fechar, algo essencial, feedback positivo, posso fazer no coletivo? Pode. Elogio é sempre bom, nós gostamos, incentiva os outros, mas sempre de maneira objetiva, de maneira focada, sem florear demais, como eu falei já anteriormente. E o feedback, quando é algo que precisa melhorar, o que eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas é comum, o feedback negativo, sempre no particular. A gente elogia em público e corrige no particular. Isso é essencial a todo gestor escolar. Por quê? Porque o nosso papel é promover o desenvolvimento das pessoas da nossa equipe, e não é o contrário, torná-las introspectivas ou até mesmo feri-las com as nossas palavras. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. É fácil? Não, mas o que a gente precisa lembrar aqui, que quanto melhor for a prática de feedback, melhor será ou mais acelerado será o aprimoramento de competências da minha equipe, principalmente se a gente fala de mudança de comportamento. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo, nossa aula sobre a importância do feedback para o desenvolvimento profissional dos professores. Já te convido a compartilhar essa aula, né? Quase um mini curso aqui com seus colegas gestores escolares. Te convido a conversar comigo lá no Instagram. O endereço está aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar de um novo tema. Se você quiser mandar seu tema para mim, é super bem-vindo. E eu falo aqui na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, sobre o assunto que você quer que eu fale, tá bom? Até mais, tenha um ótimo dia, bom trabalho, bora lá fornecer feedbacks assertivos à sua equipe escolar. Tchau, tchau.